começar mais um painel, né, nesse NIC 100, último dia. Graças a Deus, muito contente por ter dias maravilhosos, painéis enriquecedores. E, no nosso caso, várias palestras sobre sustentabilidade, né? E esse painel tem como tema como tangibilizar a construção sustentável, viabilidade técnica e financeira, né? Temos aqui nossos palestrantes, Felipe Faria, do GBC, né? Grande parceiro, Lilian Sarruf, faz parte da nossa CMA, né? E própria expert. Nós temos aí falar sobre a C-Carbon, e temos aqui, né, João Casari, representante da Saint-Gobain, né, gerente de especificações técnicas. Meu nome é Nilson Sarte, sou vice-presidente da CEBIC, na área de sustentabilidade, né, e meio ambiente. Vou dar o painel tem como objetivo discutir tendências globais da sustentabilidade que tem impacto em diversos setores, inclusive na construção, né? E vou dar todo um panorama do que nós estamos, dentro da CEBIC, que é a Câmara Brasileira de Indústria e Construção, estamos atuando nesse ano tão importante da COP30. Uma extensa, né, uma extensa agenda para esse ano e os próximos anos. Vou fazer uma pequena apresentação aqui. Já pode passar aqui? Pronto, Sonsarte. Os temas prioritários da nossa comissão: descarbonização no setor da construção, construção com madeira e o futuro da minha cidade. Tudo isso está um pouquinho, a gente vai falar na frente, que é em cima do plano clima, que é você mitigar e adaptar. Temos a descarbonização do setor, né? Basicamente a eficiência energética e utilizações de ferramentas de medições e inventários, como a própria ferramenta da C-Carbon, que a Lilian vai estar falando aqui, que é uma ferramenta criada pelo Sinduscon São Paulo, junto com a agência GIZ alemã. A eficiência energética, a CEBIC trabalha e faz parte do grupo para a discussão dos índices mínimos de eficiência, a disseminação do Procel Edifica, a etiquetagem, né? Etiquetagem, e é um trabalho muito forte de que a gente tornar essas nossas, né, edificações, mas não compulsório, né? Inicialmente a gente vai ter, porque nós já temos a norma de desempenho, que já tem limites, então vai ser voluntário, e de comercial a gente quer com único dono, você aí pode ser compulsório com item, mas com todas as informações passadas para o Ministério da Minas e Energia. Tem uma construção com madeira, uma agenda, né, que nós fizemos o ano passado, no ano retrasado, em que fizemos uma viagem para a Áustria, Suécia, né, Finlândia, para ver toda essa questão da descarbonização com a construção em madeira, que é a madeira engenheirada. Ficamos nesse hotel aqui em Skellefteå, na Suécia. São 20 andares, todo em madeira, inclusive as caixas elevadoras. Tem anfiteatros aí imenso. É uma cidade de 70 mil habitantes e realmente é impressionante. Por muito tempo foi o maior prédio, mais alto prédio em construção com madeira engenheirada do mundo. Futuro da minha cidade é um programa que nós temos dentro da CEBIC, que é um carinho especial do presidente, inclusive Renato, Zé Carlos, e que é justamente você tornar e empoderar a sociedade no futuro da cidade, né? Tomando como base a cidade de Maringá. O ex-prefeito e atual prefeito Silvio Barros foi nosso consultor. Nós já estamos aí em 33 cidades, com 8 conselhos e mobilizações. Contexto ambiental, né? Trabalhamos aí com o Plano Clima, junto com o MMA, né? Ministério do Meio Ambiente, Comércio, Ministério da Minas e Energia, Casa Civil. Uma dificuldade hoje que nós temos é que você tem vários ministérios tratando sobre o mesmo tempo, querendo estabelecer indicadores, e nós,
iniciativa da CEBIC, nós fizemos uma reunião de alinhamento tentando alinhar com esses ministérios para nós termos os mesmos indicadores, né? Por você ter hoje a eficiência energética, a taxonomia, que a gente vai falar na frente, o GT de mercado de carbono, nós estamos, né, pleiteando a entrada nesse GT para trabalhar nesse novo mercado, e a COP30. O que é o Plano Clima, né, com todas as metas que nós temos de emissão de carbono, e o mercado da construção está bem nisso. Tem a mitigação, que é como você reduzir as emissões dos gases de efeito estufa, e a adaptação das cidades, né, para as mudanças climáticas. Isso é a pauta que nós tivemos aqui em vários painéis, inclusive aqui no ENIC. O mercado de carbono, né, tem o mercado voluntário, tem o mercado, né, que é o mercado que vem já de governo. Então, nós temos aí trabalhando, fizemos um painel sobre esse assunto. Os índices mínimos de eficiência energética, eu falei aqui já, tá certo? A taxonomia sustentável, é importante todo mundo, né, muita gente não sabe exatamente ainda, né, o que é taxonomia, são critérios e indicadores específicos se uma atividade contribui para a sustentabilidade ou para a transição para uma economia sustentável. A CEBIC participa desse comitê consultivo da taxonomia. Lilian é integrante e titular. Mariana, nossa gestora, é suplente. Está tendo um trabalho incrível, né, de buscar e estabelecer os indicadores. Já fizemos a primeira oficina, a segunda oficina, consulta pública, tá certo? Estamos aí, né, tentando alinhar esses critérios. Pedimos, inclusive, uma prorrogação ao Ministério de Economia, porque esses critérios eles têm que estar muito bem estabelecidos, não podem estar tomando como base normas internacionais, né, que não falam com a nossa realidade. Então, esse é um trabalho que a gente está tendo. Nosso presidente, inclusive, teve com o ministro Haddad. Então, acho que vamos caminhar nessa linha. E o outro, o GT de Segurança Hídrica e Cidades Resilientes, né? Nós temos esse GT junto com a Comissão de Obras Industriais, principalmente montamos isso em função dos desastres que nós tivemos aí no Rio Grande do Sul, em outras cidades, no Rio, em São Paulo, essa reincidência. Então, o que é que a engenharia pode fazer para evitar e minimizar tudo isso? Então, temos trabalhado nesse assunto, trabalhando em voltar a termos um planejamento das cidades com drenagem urbana, etc. Temos feito várias palestras, inclusive tivemos aqui ontem com o capitão da Defesa Civil. Defesa Civil que está ficando cada vez mais importante dentro das cidades, né? Se usa muita logística, muita engenharia, muita previsão do tempo, né? Para você estar prevendo tudo isso, você tem que mudar os cálculos, como você fazia essas drenagens e tudo mais. Não vale mais nada aquela que você tinha chuva dos últimos 100 anos. Já acabou, isso já foi superado, entendeu? Acontece isso de não sei quantos em quanto tempo. Nada, está diminuindo. Então, isso as cidades precisam estar, né, se preparando para esse novo cenário. Tanto para a cheia como para a seca. Tanto para a enchente como para a seca. Então, são assim... A COP30, finalizando, COP30, nós estamos fazendo um trabalho grande. O ano passado nós fomos para Baku, COP29, justamente entender como é que isso, como será a nossa participação no setor da construção. Estamos tentando colocar toda a cadeia dentro do Salão Azul, né, para fazer um painel exclusivo do setor da construção. Então, acredito que vai ser um painel muito, muito, muito interessante. E é isso. Rapidamente, o que a gente vai sintetizando o que a CEBIC, né, tem feito e vai fazer nesses próximos anos. Obrigado. Agora, nós vamos passar a palavra para Felipe Faria, do GBC, né, como tangibilizar a construção sustentável do ponto de vista técnico e financeiro.
Você poderia compartilhar conosco sobre o valor da construção sustentável? Sua palavra. Nilson, boa tarde. Boa tarde, Lilian, João. Eu vou começar pela viabilidade técnica e financeira, depois a tangibilizar a proposta de valor do Green Building, da construção sustentável. Uma breve informação de dados, que é da onde eu estou tirando essa conclusão sobre como viabilizar técnica e financeiramente. Então, uma das atividades do Green Building, talvez muitos já se depararam em algum momento, é a promoção de ferramenta de certificações, de edificações. Então, eu vou responder isso com base no resultado de algumas desses protocolos que nós promovemos. Então, e aí eu vou mencionar 3 nomes. A certificação LEED, certificação GBC Casa Condomínio, certificação Aqua da Fundação Vanzolini. Usa esses 3 como exemplo, porque eu acho que se assemelha, ou o Procel, na ponto de vista de eficiência energética. Né? No Green Building, as que nós estamos promovendo, aqui no Brasil, somam 70 milhões de metros quadrados. Estão buscando certificação, são mais de 1.000 empreendimentos já certificados. Então com base é um nicho, continua sendo um nicho, não é o setor da construção, mas é um nicho dentro desse setor, que estão buscando, dentro dessa agenda de maximizar eficiência, conforto, sustentabilidade, um desempenho acima do que pede as normas técnicas e disciplinam os diversos sistemas de uma edificação. Então, hoje, e aí, eu gosto do LEED porque é uma ferramenta internacional, ele está em 186 países. O Brasil é o 5º país com maior número de projetos, e ela tem níveis: prata, ouro, básico, prata, ouro e platina. E no mundo, apenas 8% chega nesse platina. No Brasil já é 13%. Falou assim, ué, a gente tem uma média daquele que está mais eficiente acima da média global? Estamos. Né? Por quê? Porque o pessoal gosta de investir mais, aí tem a ver com a resposta de como encontrar viabilidade técnica. Não é que ninguém investe mais porque quer um nível de certificação diferente. Isso foi uma mera consequência. Então, quando a gente entra nessa discussão de como viabilizar técnica e financeiramente, no início do movimento de Green Building, você tinha que discutir custo da edificação, colocando ali a operação e manutenção, pelo menos um prazo coerente de manutenção e operação, e discutir o custo de acordo com o ciclo de vida de uma edificação. Isso aqui vai durar 50 anos. Aí 15% é custo de construção, 85% é custo de operação e manutenção. Então, faz sentido você investir um pouco mais em eficiência, porque você vai ter ali um payback. E como a gente começa no mercado do corporativo de alto padrão, onde o modelo de negócio é o build-to-suit, então eu estou construindo para você que já contratou aluguel de 20 anos, e eu vou operar. O custo de operação é o meu custo de operação também. Então, aí eu vou investir, fica mais fácil esse diálogo. Na segunda fase, a gente não precisava mais discutir viabilidade financeira, porque no segmento de lajes corporativas, você estava apresentando um diferencial competitivo, melhor taxa de ocupação, melhor a retenção, dependendo do momento do mercado, valorização de metro quadrado no aluguel. Aí eram diferenciais econômicos que justificavam o ingresso de edificações com essas características que maximizam a eficiência. Hoje, por conta desse grande número de empreendimentos que foram certificados, e alguns deles se destacando nesse alto desempenho, o que tem auxiliado é o investimento em projeto. É o investimento em inteligência de engenharia, inteligência de arquitetura. Isso é o que viabiliza, tecnicamente e financeiramente, abre a porta para ingresso de inovação e tecnologia, ao mesmo tempo que você maximiza esses resultados em eficiência, conforto e sustentabilidade. E certificação é uma mera consequência, se achar que deve. Né? Então, esse processo... E onde que passa muito isso? Simulação de energia, simulação de confortos, diagnósticos, em pré-projeto. Então, é o incorporador que já vai simular a norma de desempenho, ao invés de simular para ver se passou, por que não faz antes para ver o que dá para melhorar? Já vai ter esse investimento. Né? É
o consultor também não sentar na poltrona de forma confortável e fazer um trabalho apenas de documentação, mas como ele pode trazer inteligência para essa incorporação, para agregar valor para o cliente dele, né? Então, a gente começou a ver situações nesse sentido. E aí você vê lá um hotel Move em Curitiba ou Move em Porto Alegre, LEED Platinum sem acréscimo de custo de construção, ao mesmo tempo que ele reduziu 45% do consumo de energia, comparado à norma técnica, que nesse caso foi a ASHRAE, e quase 60% do consumo de água. E por que ele fez isso? Por questão financeira. Porque ao invés da minha ocupação mínima, para não ter prejuízo, ser 65% ao ano, eu posso trabalhar com talvez 62%, 63% de ocupação mínima, né? Então, a gente começa a ver esses casos onde a gente dá essa resposta financeira por conta do investimento em engenharia de arquitetura e investimento inteligente em engenharia e arquitetura. Então, esse movimento ele começa assim, né? E a outra razão é de como tangibilizar primeiro, entendendo e respeitando as razões de quem incorpora e de quem investe. Acho que isso tem muito nesse movimento, e é legal porque é um movimento voluntário. Então, te força a ser crítico e entender também o que você está fazendo de errado, porque você não conseguiu convencer aquele investidor. Então, as razões, no corporativo é mais fácil. Agora, no residencial, quem está entrando e conseguiu fazer essa agenda no investimento de engenharia e arquitetura, começa a ver resultados do ponto de vista de, olha, a gente tem um empreendimento muito interessante, que é o que foi mais premiado até agora, que é o edifício Ideia Bagé, da incorporadora Capitânia, na cidade de Porto Alegre. É um prédio, se eu colocar no Google, você vê a foto, você já impacta, fala assim, nossa, aqui eu enxergo descarbonização, eu enxergo adaptação climática só pela foto do prédio. É um prédio, são 14 apartamentos, 7 andares, não é grande. Ele gera 100% da energia para a área comum, mais 1/3 para as áreas privativas. 70% da demanda de água quente desse prédio é por aquecimento solar. Aí 30% vai gás natural. Você não precisa de água potável para limpeza da área comum e também não precisa nem para irrigação, porque você capta água de chuva, condensador de ar-condicionado, tem 2 tanques de estocagem na garagem, é o suficiente. Então, você não usa água potável para isso. Norma de desempenho, nível superior da norma, né? Trabalha com laje plana, porque ele falou assim, olha, a minha ideia da incorporação é eu não quero resíduo quando entregar as chaves, e total flexibilidade para o meu proprietário da arquitetura interior ser conforme o arquiteto dele desejar, sem gerar resíduo. É um baita de um case. E esse incorporador que conseguiu, o primeiro que conseguiu o nível mais alto da certificação no residencial, ele fala, olha, confesso que eu nem conhecia vocês, e nem conhecia esse negócio da certificação. A minha razão, eu não fiz isso para ganhar um prêmio de sustentabilidade, eu não fiz isso para ser destaque nas reuniões do G20 de 2023 na Índia. Mas eu fiz isso porque eu queria garantir para o meu morador o preço de metro quadrado mais barato do condomínio para esse tipo de empreendimento aqui na minha cidade. Ao ponto que eu estou entregando para ele, por ano, R$10.000 de economia para cada apartamento ao ano, e que se ele aplicar isso em algo um pouquinho melhor que o CDI, ao longo do ciclo de vida de 50 anos, eu estou dando um segundo apartamento igual. Talvez para o neto dele, para o filho dele, que seja, né? Então, respeitar as razões de quem incorpora e quem investe é um passo para dar forte resposta na ideia de tangibilizar a proposta de valor da construção sustentável. E a gente aprendeu muito isso quando nós ficamos 6 meses discutindo com o Santander. O plano empresário do Santander, aquele lá que tem o repasse é 1%, não é 15%, pode pagar o financiamento com 70% de obra, não precisa entregar chaves, né? Porque havia a necessidade de você demonstrar redução do risco de financiamento para a equipe de risco de crédito imobiliário.
Então, foi uma discussão técnica. E a leitura daquela regra da certificação, principalmente no caso que a incorporadora contrata a construtora é um prestador de serviço da incorporadora, foi identificado situações diversas e você... não tem como você fazer essas certificações se você, no mínimo, não tiver um canteiro de obra produtivo, limpo e produtivo. Você força melhores projetos, e aí evita retrabalho, uma série de coisas. Então, ali foi identificado a diminuição de risco do financiamento. Então, eu acho que a questão de elevar o nível técnico também acompanha essa ideia de a gente conseguir tangibilizar, e a viabilidade técnica e financeira, com certeza, é investimento em engenharia e arquitetura. Este é a leitura que a gente tem feito desses 70 milhões de metros quadrados em processos aqui no Brasil. Obrigado, Felipe. Lilian, você vai precisar passador? Você vai precisar de... Não, na verdade, é só um slide que eu preciso. Só um slide? Então, botar. Então, vou deixar aqui. Botar o slide, né, dela. Vamos passar a palavra para a Lilian Sarruf. Tem aqui uma série de perguntas que foram passadas, mas, basicamente, né, como incentivos financeiros podem viabilizar o mercado da construção, falar um pouquinho da ferramenta Ser Carbon, né? São todos esses contextos de indicadores, do próprio... Como é que chama? Do inventário, das emissões e tudo mais. Então, Lilian, você é uma parceirona aí, pode começar. Boa tarde a todos. Obrigado, Nilson, pelo convite da CIBIC para estar aqui. Felipe, Casari, né, parceiros. Eu estou aqui também pelo Sinduscon São Paulo, Sindicato da Construção Civil. Para quem não conhece, aqui em São Paulo, o Sinduscon reúne as construtoras, incorporadoras, alguns prestadores de serviços, fabricantes, e o nosso foco um pouquinho mais realista, eu brinco, né, do que do Felipe, que é mais estratégico, mas assim, vamos trazer o pé no chão para a gente pensar na obra, pensar no projeto, pensar na execução. Então, essa foi a minha provocação, né, de estar aqui, falar como que a gente viabiliza a questão da sustentabilidade, como que a gente mede. Pegando um gancho do que o Felipe falou, o Sinduscon São Paulo sempre entendeu que a questão ambiental é uma questão de competitividade para as empresas. É bem essa realidade, Felipe. A gente já está há bastante tempo na estrada, a gente, no começo, que era um diferencial, apenas uma certificação, hoje é uma questão de competitividade, não a certificação em si, mas a entrega do teu produto, que ele tem que ser competitivo. A hora que você põe no mercado um produto que ele é melhor ambientalmente, tem mais conforto, ele tem mais bem-estar, ele deixa de ser um produto comum, ele se diferencia. E aí, só pegando o gancho de bancos, tem construtora, a gente tem um grupo de trabalho com a Sangoban, dentro do Sinduscon, e a gente ouviu um relato bem bacana de duas construtoras. Uma que tinha um crédito, esse crédito que o Felipe falou, junto com o banco, para a produção do imóvel. Então, eu submeti meu empreendimento para fazer ele sustentável, então ele tinha um crédito para a construção, captar dinheiro para a construção, que era diferenciado. E o pessoal da sustentabilidade ficou super feliz, que ele falou assim, olha, a gente pegou e fez um cálculo, mostrou para a diretoria, sempre a pior parte é mostrar para a diretoria, né? A gente que é do meio ambiente. Então, ele mostrou para a diretoria o quê? O dinheiro, os juros que ele pagou a menos naquele financiamento, pagou a certificação, e pagou a certificação de um outro prédio. Quer dizer, quando a gente fala pagou a certificação, não é só a questão documental. Pagou toda a implantação, toda a modificação de projeto, tecnologias, tudo mais. Então, e o pessoal internamente gostou. Aí veio o banco, pumba, cortou. Não tem mais crédito de produção sustentável, né? Porque mercado, quem está acostumado aí com financiamento habitacional, essa coisa toda, sabe que oscila muito. Aí o outro banco soltou um crédito para o cliente final. Então, se o Casari for comprar o meu apartamento e eu for certificada, tudo mais, ele vai lá no banco, ele vai conseguir um repasse, vai conseguir pagar menos. Ou nos juros, ou em vez de ele pagar em 30 anos, ele vai pagar em 50 anos. Uma condição diferenciada. Ninguém acreditou nisso. O pessoal da sustentabilidade foi fazer conta, e o que aconteceu?
fez um piloto lá, com esse crédito, o cliente final tinha conseguia parcelar melhor o valor do imóvel, a velocidade de vendas subiu. Comparado com o mesmo prédio, da mesma construtora, não foi incorporadora, não foi nem de concorrente. Aquele prédio que tinha esse financiamento, que o cliente podia pagar num prazo mais estendido, vendeu muito mais rápido do que o outro, igual, parecido, e que não conseguia. E aí o pessoal da sustentabilidade ficou super feliz e falou assim, eu não preciso só de um incentivo para a produção, eu posso ter também para a venda do imóvel. É lógico que o banco foi lá e cortou essa linha também, é para poucos, e que está acontecendo. Mas, e o bacana é que o pessoal de vendas agora fica amolando a diretoria e fala assim, não, eu quero prédio certificado, eu quero prédio certificado, eu quero prédio certificado, porque eu vendo. Então, isso está mostrando também o que, né, nessa questão de viabilização financeira, a importância da gente ter esse olhar diferenciado. São vários modelos de incentivos financeiros que a gente pode ter, para a produção, para a venda, para os fabricantes, para produtos diferenciados. A gente pode ter, que nem a gente tem lá em Salvador, ontem está conversando com o pessoal lá a professora Ângela, lá do Sinscom-Bahia, que fizeram IPTU, né? O Nilson colocou IPTU verde lá em Salvador. É um incentivo, você tem a outorga onerosa verde também. Então, são coisas que estão surgindo e que a gente, como setor, a gente tem que incentivar para transformar a realidade. Isso é importante, como o Nilson falou, né, sem grandes burocracias. Fiquei feliz que lá em Salvador, que para eu entrar no IPTU verde, eu vou comprovar que eu faço inventário de carbono, que eu tenho redução de consumo de água, de energia e tal, e que o empreendedor ele apresenta uma declaração para a prefeitura. Não precisa fazer altos projetos, altos isso, bater carimbo, não sei o quê, cartório, a gente não precisa de nada disso. Porque a gente sabe que tudo isso custa no empreendimento. Custa não só na burocracia de você conseguir essa papelada, mas também na demora. Eu preciso tirar uma licença, São Paulo, né? Acho que é só São Paulo que é assim. A gente sabe que não, né? Mas assim, para eu conseguir remover uma árvore do meu empreendimento, demora não sei quanto tempo. Para eu conseguir aprovar um projeto de áreas contaminadas, demora mais 6 meses. E tudo isso entra na conta da viabilidade do empreendimento. Então, são vários movimentos que estão acontecendo e que a gente vê uma maturidade, a gente já está há mais de... O MASP aí do Sinscom, nós estamos há 25 anos falando sobre sistemas ambientais e a gente vê que a coisa está madura. Eu sei que vocês que estão aqui gostam do tema e vou dizer que o tema é agora, né? Por quê? Desde que começou essa coisa da mudança climática, que o pessoal se assustou, vai vir cobrança, vai vir isso, vai vir aquilo, aí eu falava assim, isso aqui é a maior oportunidade que o setor da construção civil tem. Porque são duas coisas, né? Como o Nilson falou, a adaptação e a mitigação. Mitigar é o seguinte, vamos construir melhor, é o que o Felipe está falando. Vamos construir melhor porque a gente vai entregar um produto, né, para o nosso cliente melhor. Estamos adaptando e ajudando a cidade. E o outro é a adaptação das cidades. A questão drenagem urbana, mobilidade, infraestrutura, e todos esses temas passam pela construção civil. E é a chance que a gente teve, enquanto entidades, né, Nilson, a CMA, a CEBIC, Sinscom, tudo mais, da gente mostrar nas políticas públicas que, olha, nós somos importantes. Hoje a gente está discutindo a tal da taxonomia brasileira, sustentável brasileira, que vai trazer regrinhas de como os bancos vão aplicar isso, essas regrinhas ambientais, socioambientais, a hora que ele vai dar crédito para a produção. Não é só construção, é indústria, materiais, é tudo. E no caso da construção civil, da indústria, como é que o banco vai analisar isso? O primeiro ponto é analisar o risco ambiental. E como é que nós vamos demonstrar que nós somos bacanas? Né? Eu acho que esse tem um trabalho dizendo assim, olha, a construção civil já tem algumas coisas, né? Ela já trata de eficiência energética. Hoje, os nossos edifícios, se pegar, né, os edifícios certificados, o nosso nível de eficiência energética é muito melhor do que níveis mundiais. Opa, estamos aqui. E fica esse recado para vocês. Vamos mostrar isso. Vamos mostrar que a gente também. A gente tem, para eu fazer um edifício que emite menos carbono, que é aqui o assunto aqui da Secarbo, da calculadora que ajuda a fazer desde a fase de projeto, o inventário da obra, para dizer quanto de carbono incorporado eu tenho naquilo, e eu tenho que pedir para os meus fornecedores
os fatores de emissão dos produtos que eu utilizo na obra. Então, eu entro lá com o fator de emissão dos materiais, eu entro com o transporte, eu entro com várias variáveis para eu fazer um inventário. Olha que legal, as nossas obras no Brasil, a gente conseguiu, por essa calculadora, já ter algumas referências. E a gente está falando que, olha, nós estamos falando entre 160, 300, a emissão de toneladas de carbono incorporado. Aí nós somos um patinho feio, vem lá de cima. Não, tem que reduzir 30%. 30% do quê? Se lá fora a meta que estão colocando é de 500. Quer dizer, a gente está no momento, a gente está numa sala de sustentabilidade, a gente está no momento de mostrar aquilo que a gente já avançou, aquilo que a gente é melhor e não se deixar simplesmente comparar. Está no momento da gente ser muito afirmativo. Na palestra que teve, né, sobre a COP30, que abriu os trabalhos aqui da CMA, o CEO da Saint-Gobain, ele foi muito enfático, ele falou, e é verdade, o que a gente precisa? Provar que a gente é melhor que o resto do mundo, a gente já prova. Então, deixar de ser patinho feio, né? E olha que é uma Saint-Gobain dizendo que tem todas as referências mundiais. Então, o que a gente precisa é um pouco mais de engajamento e a gente mostrar, junto com as políticas públicas, que a gente é realmente diferente, que a gente já está nessa luta e que a gente vai conseguir. Tecnologia, estamos avançando, projeto, avançamos muito, materiais, estamos nessa luta aí com o engajamento, a gente vai ver o setor de materiais mais mobilizado, porque a gente vai ter uma carga de ônus que estão vindo dessas políticas públicas, plano clima, taxonomia, cidades verdes e resilientes, vai ter uma carga de ônus. E nós temos que provar que a gente tem direito a bônus, né? Porque o setor da educação ainda não é aquele, né, a cereja do bolo nesse sentido. Mas como viabilizar isso? Eu vou dizer para vocês, não é como, já está sendo viabilizado. O Felipe trouxe exemplos de empreendimentos que não se gastou mais. Se a gente pegar a habitação interesse social, já é viável também. A gente tem vários exemplos. Então, acho que, para mim, é uma questão só de escala, padronização, e aí vem a questão, né, das políticas públicas incentivarem, como está acontecendo lá em Salvador, e também a questão técnica, no sentido da gente ter uma padronização, e o que hoje é uma certificação, que vire critérios e requisitos de normas técnicas que a gente possa incorporar no nosso dia a dia. Quem já participou do Momento da Qualidade, que é mais antigo como eu, quando a gente começou a falar de qualidade, todo mundo ficou assim, não, nossa, isso vai custar mais caro, não sei o quê. Depois, desempenho das habitações. Norma de desempenho, todo mundo ficou apavorado. Hoje já começa a se criar uma realidade. Então, só fechando, a visão do Sinduscon é a questão da competitividade, a competitividade é tudo isso. E a gente já está maduro, o setor já está maduro, é lógico que temos que buscar muita coisa, mas a gente está maduro para mostrar as boas experiências. E convidar vocês a conhecer a Secarbon. É uma calculadora que ajuda a fazer o inventário de emissões das obras, tá? Na fase de projeto, depois na fase final, então você pode comparar, né, o previsto e realizado. Você consegue fazer o inventário corporativo das empresas também junto a elas, e a gente junta também a questão do corporativo, que é o escritório, os estandes, depósitos, com as obras, e você tem a visão geral da tua empresa. Anotem aí, os inventários de carbono serão solicitados para que vocês apresentem, caso vocês forem buscar recursos, financiamentos, né, da linha verde que a gente fala. E fora isso, tem outras políticas que estão acontecendo. A ferramenta é gratuita, a gente tem um suporte 100% do tempo para os usuários e tem um curso também para utilizar. Acho que por enquanto era isso, Nilson. Obrigado. Obrigado, Lilian. Só reforçando um pouquinho sobre essa questão dos incentivos, né, financeiros, e que nós, né, como CEBIC, sempre perseguimos para que... Nós tivemos uma reunião com a IFC, né, e com alguns bancos, porque já temos avançado bastante em empreendimento mais sustentável, mas para que você aumente mais essa escala, você tem que buscar incentivos, né, maiores incentivos para os empreendimentos. E nesse ponto se encaixa o IPTU verde. Eu tive, né, aonde, quando eu fui presidente da ADEME na Bahia, propôs isso na prefeitura. Fizemos o IPTU verde, a outorga verde. Hoje é a cidade que tem esse conjunto mais bem né, implantado. E, em virtude
de alguns outros critérios, Salvador foi incluída naquela cidade C40, de cidades com incentivos mais sustentáveis e tudo mais, né? O AFC colocou isso dentro das políticas dele a nível mundial, trabalha junto com a CEBIC para desenvolver isso nas cidades, foi todo no norte, Manaus, Belém, tal, Salvador, e agora está em Maringá, uma série de outras cidades, para justamente, através do apoiar os órgãos públicos a implantar isso através das suas câmaras de vereadores. Então, isso vai dando fruto, né? Sentamos com o pessoal da ABCIP para justamente implantar esses critérios que vários bancos estão colocando, mas a gente precisa continuar, porque ainda está muito tímido. Tivemos um painel aqui de financiamento verde, que muitas vezes você tem uma debênture verde, pouco diferencia da debênture normal, então a gente tem que avançar nisso. Então, mas nós estamos no caminho certo, nós temos que continuar perseverando, e eu acho que nós temos aqui grandes guerreiros nisso, Sangoban também, e aí nós queremos agora, João, ver essa visão da indústria, como é que vocês estão caminhando. Sei que vocês estão muito fortes nessa parte da sustentabilidade. Conte um pouquinho para a gente. Opa, pois não, eu ia até pedir para o Enzo, tá ali minha colinha, porque depois de 30 anos fazendo PowerPoint, se não tiver uma colinha, a gente fala demais, né? Mas eu queria agradecer, né, Nilson, e aos colegas aí, Lilian, Felipe, que realmente são companheiros nessa luta, né? A gente está sempre aí tentando trazer aí, né, a sustentabilidade aí para a pauta. E nesses 10 minutos que eu tenho, eu vou tentar focar um pouco mais, né, na questão da industrialização nesse movimento, né? Então, a gente, né, falou um pouco mais de estratégias, né, Secarbo, etc., mas quando a gente chega efetivamente, né, no processo construtivo, como é que a gente consegue colaborar para ter aí bons resultados aí em termos de sustentabilidade. E aí eu acabei separando, né, em dois momentos da edificação, né, da história da edificação, né. O primeiro momento, né, o que realmente causa impacto, né, em termos aí construtivos, é realmente, né, no primeiro momento é a execução. Então, o que é fundamental, né? Como é que a gente consegue nesse momento fazer a diferença, né? Através de todo o desenvolvimento, todo o trabalho que é feito aí de inovação, como é que a gente consegue, como é que a gente resume isso? E a gente resume, a melhor palavra que eu achei foi planejamento, né? Ou seja, é você conseguir ter um controle do que você vai estar executando na obra. Quando a gente fala de industrialização, quando a gente fala, né, de sistemas construtivos industrializados, o que você procura, né, o que você quer mitigar é ter controle nessa fase de execução da obra. E quando a gente fala, né, de controle, você traduz isso em qualidade na execução, você traduz em menos desperdício, você traduz em pontos, né, que são muito complicados, né, quando você está fazendo a gestão da obra. Quando você está, né, brigando com prazo, quando você está tendo que ter uma qualidade técnica excelente na obra, você tem que se apoiar assim, em soluções aí, quanto mais industrializadas, para tirar os imponderáveis do processo, né? E a gente sempre faz aquela, né, está sempre naquela gangorra quando a gente fala de industrialização, né, de sistemas industrializados na obra, do custo inicial, né, porque a gente é comparado sempre, né, com o custo inicial do material com o custo total instalado, né? Então, é aquela briga, né? Você chega com um sistema e você tem que ser comparado com componentes de sistemas mais simples, mas que têm custos iniciais mais baixos. E, há algum tempo atrás, eu estava num painel como esse, e havia um convidado, era um engenheiro italiano, que ele falou algo que ficou muito na minha cabeça, né? Ele falou do conceito de preço certo. Quando a gente está falando de obra, né, o grande risco, que quando você faz uma execução, né, você tem um ciclo muito grande numa obra, você sempre, quando você começa, você está olhando aí para 2 anos, 3 anos de obra, então você tem uma incerteza muito grande,
E ele falava no preço certo, ou seja, aquele preço que foi pensado no início do projeto, voltando um pouco do que o Felipe fala, né? Quer dizer, a importância do projeto, do planejamento, aquele preço certo, aquele preço inicial, é o preço que vai ser entregue no final do processo. E isso é algo que parece óbvio, né? Mas quando a gente olha, não é a regra no nosso setor de construção. Quer dizer, a gente vê muitas vezes esse processo que começa com soluções que são mais acessíveis no começo do processo, mas aí você vai tendo aditivos, vai tendo atrasos, vai tendo mais mão de obra, vai tendo mais desperdício, e esse preço ele vai sendo diluído, né? Mas ele vai sendo somado lá no final. Então, esse conceito de preço certo, eu achei muito, muito bacana, né? Para linkar com a questão da construção industrializada, ou seja, você propõe uma solução, muitas vezes o preço inicial dessa solução pode ser, né, comparativamente maior, mas quando você tem todo o processo, né, o teu custo total instalado, você vai estar pagando aquilo que você pensou logo no começo, que foi o acordado, né, para a tua obra. E isso tem um valor bastante importante, né, porque isso traz uma segurança para o investidor, ou seja, a pessoa que está pagando por aquilo, né, o incorporador, o cara que está colocando o dinheiro, você tem uma segurança muito maior. Isso se traduz na viabilidade de uma obra que vai trazer sistemas com qualidade muito acima do que normalmente se faria. Então, eu acho que essa questão, né, o primeiro, nessa fase de execução da obra, que a gente fala, né, é 15% só do valor do processo todo, mas esse planejamento, e aí a gente fala, né, de arquitetura, de engenharia, de realmente usar soluções que vão mitigar esse risco, no final do dia, ele se traduz em viabilidade para a obra. Então, eu acho que esse primeiro P, né, que a gente fala na fase da execução, é realmente o planejamento, e depois você tem, né, a fase mais longa, né, que são os outros, né, 85% aí do custo, que é a vida útil. E aí o segundo P que a gente achou é o da performance, né? Quando a gente vai para produtos industrializados, né, na verdade, sistemas, o que a gente está buscando é uma eficiência de um sistema completo, não só dos materiais, porque, normalmente, né, quanto mais materiais em cada etapa de obra, mais interfaces e mais riscos, porque você está trabalhando com materiais diferentes que têm que se encaixar de uma maneira harmônica com os demais sistemas da obra. Quando você fala num sistema industrializado, isso já foi pensado. E já foi pensado, já olhando a questão de atendimento de requisitos técnicos, requisitos normativos. Normalmente ele já foi testado e aprovado. Aí quando a gente fala aí de vai para um IPT, vai para puxando aí referências da ABNT, mas esse risco já é mitigado. E o que você está buscando, né, quando você tem um sistema aí um pouco mais garantido nessas premissas técnicas, você ganha uma garantia de conforto. Então, no final do dia, você vai ter, né, um sistema que vai entregar, por exemplo, conforto térmico, conforto acústico, conforto lumínico, de acordo com o que foi pensado em projeto. Então, né, dentro dessas duas fases, eu acho que o impacto, de uma maneira geral, sem querer entrar, né, em sistema por sistema, mas a gente pensar isso cada vez mais como um conjunto de qualidades e não materiais separados, a gente reduz esse risco e ganha na performance, no conforto da edificação como um todo, aí atendendo realmente esses requisitos. Eu acho que o recado era mais ou menos esse, né? Tentei compactar o máximo possível, né, nisso, mas... Obrigado, João. Inclusive, hoje uma necessidade, né, premente a industrialização da construção. Realmente, nós não temos como sair dessa vertente. Até a própria reforma tributária está vindo, né, numa situação também que favorece, que não favorecia isso antes. Quem fazia fora era penalizado, né? A construção off-site, né? Você precisa ter
também essa mistura de você colocar a industrialização, e também nós estamos tendo um problema seríssimo de mão de obra. Esse é um drive, Nilson, assim, Um drive impressionante. é impressionante. E é real. A gente sente isso no dia a dia, né? A gente tem um dos nossos, né, carro-chefes aí da Saint-Gobain, a construção a seco, é o drywall. E hoje a gente vê, quer dizer, é a novidade mais antiga do mercado, né? O drywall está aí há mais de 40 anos. Mas sempre houve uma briga muito grande com a alvenaria, né? Porque você tinha mão de obra disponível, muita gente sabia fazer. E hoje o que a gente vê é um envelhecimento desse trabalhador, né? Cada ano você tem a idade média do bloqueiro, né? Como o pessoal chama na obra, o cara que assenta a bola. Ele aumenta porque você não tem a renovação. E isso para a gente está afetando assim, positivamente. Nós estamos muito preocupados com esse assunto, porque o filho de um bom carpinteiro, de um bom mestre de obra, ele não quer ficar dentro de obra. Então, ou a gente qualifica as nossas obras, qualifica, inclusive, perante a sociedade, como um trabalho, né, que tenha destaque, que você vá. Então, a indústria da construção está evoluindo bastante nessa parte de inovação tecnológica, né? Então, por isso que você está vendo hoje muitas startups e etc., evoluindo no nosso setor, que tem muito para crescer. E mão de obra, nós tivemos um painel aqui no início da manhã, que eu achei que ia ficar, poxa, sexta-feira vazio, estava entupido, que é justamente tratando sobre mão de obra. A CEBIC está fazendo fez um convênio com, né, o Ministério do Desenvolvimento Social, né, para que você pegue todo o cadastro do Bolsa Família, para que a gente possa trabalhar para trazer esse pessoal para dentro da obra, das obras. Então, um trabalho hercúleo que está sendo feito nesse sentido. Então, a industrialização é fundamental para o futuro da construção, entendeu? Para o nosso futuro como um todo. E que você vai vendo, esse hotel que eu passei aqui rapidamente, ele é todo montado, bem montado em contêineres, você faz todo, na montagem rápida, você faz tudo pronto. Então, essa é uma tendência. Nós temos um tempinho pequeno, se alguém quiser fazer uma pergunta, levanta a mão. Eu só peço que seja breve e diga seu nome, da onde é, para a gente estar aí gravado. Tem algum... Se quiser... Pega aqui. Desculpe, isso estava fora um pouco do script, mas eu achei importante que se alguém quiser, né, para perguntar. Obrigado pela oportunidade de fazer uma pergunta. Quem que eu sou? Davi Munhoz, da empresa GPSG. A gente é uma empresa que tem diferentes soluções de tecnologia para ajudar na mensuração de impactos, seja inventário, indicadores de água, resíduos, etc. E a gente tem muito projeto com consultora, incorporadora, desde uma Curi até empresas de outro porte, né, que ajudam na coleta e gestão de dados automatizada para aproveitar a ferramenta da C-Carbon, né, que foi muito bem apresentada também. Eu gostaria de perguntar para vocês, hoje vemos muitos projetos que não alavancam o inventário de emissões, os indicadores de água, resíduos e energia. A incorporadora e consultora hoje ainda enxerga como um risco, não como um custo. Ainda o mercado financeiro, a regulação da prefeitura para, né, no Código de Edificações, não está motivando. Vemos alguns projetos que não estão motivando o suficiente, né? Foi apresentado o Plano Clima, o Lei do Mercado Regulado de Carbono, né? O IFRS ainda está acelerando muito, mas tem um risco de perda de competitividade dessas construtoras incorporadoras que não entrem no jogo e alavanquem a redução de custo de capital, os diferentes benefícios que foram alocados. Resumindo, pediu brevidade, desculpa. Qual seria a recomendação de vocês como especialistas para essa incorporadora, consultora, que ainda hoje não está enxergando como uma oportunidade de negócio, né, fazer toda essa mensuração de impacto? Vocês como especialistas de referência, gostaria de dar um detalhe sobre a perda de competitividade e tudo. Ok. Que é Lilian e Felipe, né?
Todos os dois. Eu acho que como eu expliquei João, para você você, quer falar também sobre isso? que eu falei, é uma questão de competitividade. A Cury está lá na frente. Quem não acordou está acordando. Quem não acordar vai sair do mercado. Tá? Eu acho que isso não curto prazo, mas a médio prazo, até que tudo isso esteja acontecendo, mas isso é uma coisa natural. É o mesmo movimento do programa de qualidade, vai acontecer com toda essa questão. Eu acho que é uma combinação de fatores também. A maioria das empresas que trabalham com Green Building são fornecedores de materiais. Às vezes eu também identifico falhas de comunicação nessas empresas. Do quanto que a sua solução também pode agregar valor dentro de uma ideia de construção sustentável, mas como um diferencial competitivo, né? Eu acho que ok, a gente tinha uma dificuldade, acho que o setor entregou algo precioso que vai estar alinhado com essa sua demanda de como ajudar. Acho que a ferramenta C-Carbon é nova, né? É super recente, né? Se a gente for imaginar dessa forma. E está cada vez mais tendo entrada com construtoras, incorporadoras diversas. O Green Building quer ajudar como? Forçando, através das ferramentas de certificação, o uso do C-Carbon, para a gente que tenha cada vez mais dados. Agora, eu acho que o que também pode contribuir a isso seria as incorporadoras, a gente mudar um pouquinho a percepção desse movimento todo de transição climática e passar a olhar esses dados como o que a Lília mencionou, diferencial competitivo do setor da construção civil brasileira, para que essa indústria aqui, desse país, seja o benchmark dessa discussão global. Na quarta-feira eu fiquei o dia todo com o Chris, do Foster & Partners, é o principal escritório de arquitetura do mundo. E nos bate-papos durante almoço, jantar, ele estava falando, é o que a Lina mencionou, o empreendimento que ele se esforça ao máximo, e ali eles têm túnel do vento, é a simulação da NASA. Ele fala que o projeto da sede da Apple, Steve Jobs, eles montaram 25 maquetes de não sei quantos mil pounds para o cara escolher uma delas. Tá? Então, é um nível que a gente, de investimento para projeto, que foge das nossas condições aqui. E com todo o esforço, ele consegue chegar, no máximo, se chegar a 500 quilos de carbono por metro quadrado, equivalente, né? Aqui, sem esforço, 300. Né? Então, aqui tinha que ser o benchmark. Acho que explorar isso como uma agenda da indústria da construção do país, eu acho que é muito importante. E aí, olhando para isso, você vai verificar que, olha, transição climática é a mitigação, adaptação e resiliência. E hemisfério sul global, adaptação e resiliência, já foi dito, é a prioridade. Provavelmente, talvez, a gente tenha aqui um espaço muito grande para investir cada vez, melhorar muito o conforto. Somente quando a gente vai falar de conjunto habitacional, que é o vulnerável, que precisa enfrentar a onda do calor, a onda do frio, é quem mais vai sofrer. Então, acho que é toda uma agenda que a gente está tudo se conversando, todo mundo quer andar na mesma direção, mas acho que talvez falta a gente pavimentar essa rodovia, esse rodanel, fazer esse rodanel e crescer como um grande conjunto. Né? Ótimo, Felipe. Inclusive, nós vamos conversar muito, porque nós queremos levar isso para a COP. E aí eu conto com você. Essa é a ideia. Entendeu? O dado que você passou ontem do investimento, que lá fora é 30%, aqui é só 1% que vai... Espetáculo. Tá bom, já estouramos e muito nosso tempo, desculpe aí, mas estava bom e animado e muito enriquecedor. Muito obrigado a todos.